que é um só batismo. Está certo? Um só batismo para aquele tempo. No tempo de João Batista, antes de Jesus aparecer, era só um batismo, o batismo de João. Mas depois, quando João sai de cena, fica apenas um batismo. Então, em Atos 2:38, Pedro diz para os que lhe perguntaram: varões e irmãos, o que nós faremos? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Era um batismo, não era dois batismos. Depois, no tempo de Lutero, era um batismo, o batismo que Lutero fazia. No tempo de William Branham era um batismo que William Branham fazia. E hoje é apenas um batismo, o batismo do profeta Cacau Filipe, até Deus enviar um outro profeta. Mas convido-vos para ver a segunda parte do vídeo desse canal do senhor Renato Souza. A prisão. Cacau Filipe foi preso em 13 de maio de 2016 pelas autoridades marfinenses por desafio de autoridade do Estado, incitação ao ódio religioso e radicalismo religioso, e foi liberto em 16 de agosto de 2016, ficando proibido de pregar seus ensinamentos e de viajar até maio de 2021. Mas seus seguidores continuam a divulgar seus ensinamentos. Veja o que disse o apóstolo André Lima, seguidor de Cacau Filipe, em uma live no dia 1º de janeiro de 2021. O profeta Cacau foi profeta do ano 2020 e hoje estamos em 1º de janeiro de 2021. O profeta Cacau Filipe é o profeta também desse ano de 2021. Não vamos parar de anunciar isso, porque é isso que a humanidade deve ouvir. Enquanto o profeta Cacau Filipe estiver vivo na terra, ele é o profeta de todos os moradores da terra. E também isso significa que a vida eterna está na terra, que a salvação está na terra, que o livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, para a nossa geração, que esse livro aqui, está na terra. Não duvide do que eu estou a dizer, das minhas explicações. Eu sou um eco do profeta. Esse livro aqui vai ser aberto no dia do juízo final, do grande trono branco, mas ele não vai ser aberto para julgar pessoas do ano 30, 31, 32, 33, ali aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E mesmo depois do ano 33, 34, 35, 50, uma parte do livro dos Atos dos Apóstolos, que corresponde ao trabalho dos 12 apóstolos, vai ser aberto. Aí, quando chega em Atos 13, Atos 9, a conversão de Saulo. Atos 13, Paulo, que era Saulo, começa as viagens missionárias. Então, de Atos 9, Atos 13 e mais 14 livros que Paulo escreveu será aberto, porque Paulo é o juiz da sua geração para as nações. Paulo vai julgar todos os moradores da terra, do seu tempo, do seu dia. Mesmo aqueles moradores que nunca escutaram uma pregação de Paulo. Você diz, como isso é possível? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Se o meu evangelho, Paulo dizendo, para o seu tempo. E você deve entender, católico, protestante, evangélico, branhamista, que um evangelho, ele só funciona. Evangelho quer dizer nova mensagem, uma mensagem. Só pode funcionar se o mensageiro estiver vivo. Por isso que não adianta você vir me citar aqui Gálatas 1:8, se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, além do que Paulo pregou, é anátema, porque eu vou te perguntar. E você vai ser obrigado a me responder. Ou responde, ou foge, ou corre. Eu vou perguntar, e Paulo está vivo? Porque o evangelho de Paulo foi pregado por Paulo. Onde está Paulo? Você vai ser obrigado a me dizer... Você vai ser obrigado a me dizer que Paulo está no túmulo, enterrado em algum lugar. E eu vou te replicar. E Deus é Deus dos mortos ou Deus dos vivos? Resumo. Você vai ficar de boca calada. Mesmo que você seja um teólogo, um estudioso,
conheça aramaico, grego, hebraico, toda a teologia, você vai ficar de boca calada. Porque uma escritura vai levar a outra escritura. E no final das contas, você vai ver que Deus é um Deus dos vivos. Você vai ver que esse 1º de janeiro, hoje, Deus está vivo. E Deus continua a pedir à humanidade, às nações, para receber o seu profeta mensageiro que ele enviou hoje, que é o profeta Cacô Filipe. Hoje Deus pede à humanidade para receber um negro africano. Felipe ainda afirma que Deus em todo o tempo levantou um profeta para guiar seu povo. E ele afirma ser o profeta desse tempo. E aí, pessoal, qual a opinião de vocês acerca desse profeta? Então aí está a segunda parte do vídeo, né? O que o apóstolo André Lima explicou aí está correto. A explicação do apóstolo André Lima está correta. Mas vamos lá, eu gostaria de concluir a live para ainda explicar algumas coisas, como por exemplo, quando ele disse que o profeta disse que nós somos cristãos não porque seguimos a Bíblia, mas porque seguimos um profeta vivo. Isso é correto. E qualquer pessoa pode compreender isso. Lá no ano 33, eles eram cristãos por seguir os ouro dos profetas, ou eles eram cristãos por seguir Jesus, um profeta? E depois que Jesus sai de cena, já não se pode mais seguir Jesus. Agora, como que as pessoas iam ser cristão? Se você diz que para ser cristão tem que seguir Jesus de Nazaré. Eu sei, vocês dizem isso, mas isso está errado, é uma loucura. Lá no tempo de Jesus, sim, tinha que seguir Jesus para ser cristão. Mas e como que alguém ia ser cristão depois? E veja que as pessoas não eram chamadas de cristão no tempo de Jesus. Elas foram chamadas de cristão depois. Jesus nem estava mais na terra. Lá em Atos, não me recordo agora o capítulo, que diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Jesus nem estava mais na terra. E eles eram cristãos por quê? Eram cristãos porque seguiam o profeta vivo, mesmo que eles não tivessem essa compreensão, mesmo que isso não esteja escrito literalmente. Ninguém é cristão por seguir Bíblia, ninguém é cristão por viver mensagem ou seguir mensagem de profetas mortos. Porque a palavra cristão significa um pequeno Cristo. E a palavra Cristo significa ungido. Essa palavra Cristo é derivada do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, se fosse colocar no português, seria ungido. Então, cristão é um pequeno Cristo, ou seja, um pequeno ungido. Ou cristão significa aquele que segue Cristo, aquele que segue o ungido de Deus. Jesus não foi o único Cristo. Eu sei, Jesus Cristo foi o Cristo. Mas além de Jesus, cada profeta mensageiro era um Cristo de Deus na terra. E o diabo também tem os seus Cristos. Para você que acredita que só Jesus foi o Cristo, está bem, mas como que você explica Mateus 24, que diz que viria falsos cristos? Então Jesus não é o único Cristo. Se tem falsos cristos, por que tem falsos cristos? Porque são homens que têm unções diabólicas, unções para curar, unções para falar em línguas, unções para profetizar, unções para libertar pessoas de alguns vícios, unções para derrubar no chão, unções para levitar, unções para emagrecer, unções para fazer você comer grama, beber gasolina, comer cebola, unções para tudo. São os falsos cristos, os falsos ungidos de Mateus 24. E a terra está cheia de falsos cristos. Agora, se nos nossos dias, no nosso tempo, há os falsos cristos, isso significa que o verdadeiro Cristo deve estar em algum lugar. Porque se não tem o verdadeiro Cristo, como que pode ter falsos cristos? Se nós não tivéssemos verdadeiras notas de reais, como que poderia ter falsas notas de reais? Se tem falsos profetas, é porque tem o verdadeiro. Se tem verdadeiros pastores, é porque tem. Se tem falsos pastores, é porque tem os verdadeiros. Sim, é exatamente isso. Então, cristão é aquele que segue Cristo. Cristão é aquele que reconhece Jesus Cristo em um homem e segue-o. Aqueles que seguiam Jesus eram cristãos, mesmo sem saber, mesmo sem dizer. Aqueles que seguiam Pedro eram cristãos. Aqueles que seguiam Paulo eram cristãos, porque ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um modelo de vida, é um modo de vida. Não é uma religião com apenas dogmas, doutrinas e mandamentos, mas é você seguir Deus, Deus vivo por meio de um profeta. Tanto que
para você estar na perfeita vontade de Deus, você não pode ser crente da mensagem do profeta. Você tem que ser discípulo do profeta. Imagine aqueles discípulos de Moisés, porque Moisés já tinha dito assim: não façam imagem de escultura, de nada do que há no céu nem na terra. Bem, e depois Moisés constrói 2 querubins. E depois Moisés constrói uma serpente de bronze. O que você ia ser? Você ia ser um crente da mensagem de Moisés? Ou você ia ser um discípulo de Moisés? Porque agora você tinha que crer no que Moisés fazia, no que Moisés dizia. Moisés disse para não fazer, mas ele mesmo faz. E o Moisés disse: não matarás. Mas quando ele desceu do monte Sinai com as 2 tábuas do mandamento, e ele viu o povo adorando um bezerro de ouro, além de quebrar as tábuas, ele disse para os levitas lá pegar a sua espada e matar todo homem que encontrasse no arraial. Mas o Moisés disse para não matar. Você seria um crente da mensagem de Moisés ou você seria um discípulo de Moisés? Ia começar a dizer que Moisés era um falso profeta por ter construído 2 querubins de ouro, a serpente de bronze? Você ia começar a dizer que Moisés era um falso profeta por ter mandado matar, sendo que a sua mensagem dizia para não matar? Você precisava ser discípulo de Moisés. Quando Moisés disse que estava proibido qualquer homem ou qualquer mulher em Israel casar com estrangeiros, era uma abominação. Mas em um certo tempo Moisés dá carta de divórcio à sua esposa Zípora e disse para Josué e Caleb: busque lá para mim aquela africana, aquela etíope, que eu vou tomá-la como minha esposa. É uma estrangeira. Etíope é africana. Ora, Moisés tomou uma africana. Você ia ser crente da mensagem de Moisés ou discípulo de Moisés? O Josué e Caleb eram discípulos de Moisés. Mas pouco importava o que Moisés tinha dito. Moisés disse que não pode, disse. Mas o profeta fez. E pronto, ponto final. O profeta fez. Agora você vai dizer: Moisés, eu sou crente da tua mensagem, como o Arão e a Miriam. Você não pode fazer isso, Moisés. Isso é abominação. Você mesmo disse, Moisés. Você está quebrando os mandamentos de Deus. Moisés, você está se desviando. Aí Deus reprova quem? Moisés ou Arão e a Miriam? Quem é que Deus reprova? Moisés ou Arão e Miriam? Deus reprova Arão e Miriam. Porque o profeta mensageiro tem o selo da infalibilidade. Quando o Abraão mentiu para o rei Abimeleque, mentiu 2 vezes, que Sara não era sua esposa, quem foi que Deus reprovou? Quem foi que Deus puniu? Foi Abraão ou foi Abimeleque? E Deus disse a Abimeleque por meio de sonhos: o que tu fizeste, Abimeleque? Porque tomaste a esposa do meu servo, do meu profeta Moisés, do meu profeta Abraão? E Abimeleque disse: Senhor, foi ele que me disse que era sua irmã. Eu não tenho culpa, eu não sabia, eu sou inocente, eu fui enganado. Foi Abraão que mentiu para mim, ó Deus. Eu não tenho culpa nenhuma, as minhas mãos estão limpas. E Deus disse a Abimeleque: ai de ti, se Abraão não orar por ti, porque Abraão é o meu profeta. Abraão tinha um selo da infalibilidade. Você seria um crente da mensagem de Davi? Ou você seria um discípulo de Davi? Porque mesmo depois de colocar Urias de frente de batalha para depois casar com Betseba, e é desse casamento que vem o maior rei e o mais sábio homem que já esteve sobre a terra, Salomão, o Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. E quando Paulo vai falar sobre os profetas, em Hebreus 11, lá está o nome de Davi. Homens que o mundo não eram dignos, homens que tinham sobre ele o selo da infalibilidade. Paulo nunca disse que Davi alguma vez pecasse. Paulo nunca disse que Abraão alguma vez pecou, que Moisés pecou. Paulo nunca disse uma única falha de um profeta. E quando Paulo vai falar sobre Adão, em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo diz que Adão não foi enganado. Quando Paulo, um profeta, vai falar, que é Deus falando, ou vai me dizer que as palavras de Paulo não eram as palavras de Deus? Vai dizer agora que as palavras de Paulo não valem? Você carrega a Bíblia para cima e para baixo. Você recita a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E você chama a Bíblia de a palavra de Deus. Para alguns pastores branamistas, a Bíblia é o próprio Deus. Para alguns tolos evangélicos e protestantes, a Bíblia é a boca de Deus. Bem, mas será que agora as palavras de Paulo não são as palavras de Deus? E Paulo diz, Adão não foi enganado. O que você dirá? Paulo sabia que Adão tinha o selo da infalibilidade.
Paulo sabia que os profetas têm o selo da infalibilidade. É por isso que Paulo diz em Hebreus 11, eles eram homens os quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de Davi, mesmo colocando Urias na frente de batalha. O mundo não era digno de Moisés. O mundo não era digno dos profetas, Oséias casando-se com a prostituta. O mundo não era digno de Noé, que depois embriagou-se, ficou nu. O mundo não era digno de Isaías, que andava nu. As pessoas diziam, Isaías está louco, como que ele pode andar nu? Um outro profeta poderia comer fezes humanas. Deus disse, come fezes humanas. E o profeta comeu. Ó, profetas com o selo da infalibilidade. Vocês não sabem o que é um profeta. Eu vou terminar a live, mas gostaria de dizer. Teve um evangélico que veio me dizer no Facebook, eu penso que no YouTube, não me recordo agora. Penso que foi no YouTube. Ele veio dizer que Salomão não era um profeta. Depois outros me escreveram no privado, no Facebook, para dizer que Salomão não era um profeta, porque numa live anterior, eu disse que Salomão era o profeta de Deus. E ele disse, não, Salomão não é profeta. Eu disse, Salomão era um profeta tanto quanto o seu pai Davi. E ele disse, Davi nunca foi profeta. Na galeria dos profetas, Davi passou longe. Mas quando citei para ele Atos capítulo 2, versículo 29, versículo 30, que diz que Davi era um profeta, aí ele começou a dar risadas e disse que estava me testando. E eu disse para um hoje, você diz estas coisas porque você não sabe o que é um profeta. Oh, pobre humanidade, vocês não sabem o que é um profeta. Nem mesmo os judeus, que são filhos de Deus por nascimento, sabem o que é um profeta. Eles mataram todos os profetas que Deus lhes enviou. Eles perseguiram os profetas. Eles prenderam os profetas. E depois que matavam, fazia dele um santo. A Igreja Católica matou os profetas. Depois fez deles santos. Pode ver. Todos os profetas que a Igreja Católica matou, depois ela tornou eles em santos homens. Mataram algumas mulheres e fizeram delas algumas santas mulheres como Joana d'Arc e outras. Eles não sabem o que é um profeta. O mundo está em escuridão. E se você está cansado de andar na escuridão apalpando, a escuridão do catolicismo, a escuridão do protestantismo, a escuridão das igrejas evangélicas, do branamismo, maçonaria, espiritismo, se você está cansado da escuridão das igrejas, você deve vir para aquele que tem a luz. A luz do mundo é Cacô Felipe. Aquele que é a salvação, aquele que tem as palavras de vida eterna. Você vai acreditar? Eu não sei. E de fato o profeta Cacô Felipe foi preso em 13 de maio de 2016. Numa sexta-feira 13, como o Senhor Jesus Cristo. E depois ele foi julgado. Penso que numa sexta-feira, como o Senhor Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo ficou 3 dias lá no seio da terra, o profeta Cacô Felipe passou 3 meses no presídio de Abidjan. Jesus Cristo foi crucificado entre 2 bandidos, 2 ladrões. Cacô Felipe também foi preso com 2 bandidos e parece que um deles era tão perigoso que parece que mataram a sua mãe ou algo parecido e havia colocado no congelador. O profeta de Deus Cacô Felipe hoje tem um selo da infalibilidade. E gostaria de lembrar aqui, de acordo com os relatos que nós conhecemos, os anjos cantaram 3 vezes quando algum homem estava nascendo sobre a terra. Os anjos cantaram quando Deus criava Adão. Os anjos cantaram quando Jesus Cristo nascia lá em Belém, na manjedoura. Os anjos cantaram lá para os pastores de Belém. Não é que está escrito na Bíblia? E depois, em 20 de dezembro de 1972, em uma pequena aldeia de Eliboar, em Siquensir, estava nascendo uma criança, filho de um agricultor, não de um fazendeiro, de um agricultor analfabeto. Além de ser agricultor, além de ser pobre, o pai do profeta Cacô Felipe, que se chamava, penso que Daniel, né? O pai do profeta Daniel. Além de analfabeto, agricultor e pobre, sim, estava lá uma pequena criança nascendo e os anjos cantaram em Catadim. Os anjos cantaram em Eliboá. Eliboá é a aldeia de Elias. É dito que o Elias viria. E em verdade vos digo que o Elias virá primeiro.
Mateus 17:11. Jesus diz, ali Jesus fala de 2 Elias. Não vou entrar nesse assunto, talvez um outro dia. Jesus fala de 2 Elias ali, quando ele esteve no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E eles viram Moisés, viram Elias e viram Jesus transfigurado. E depois os discípulos perguntaram, mestre, as escrituras dizem que o Elias tem que vir primeiro. Mas sabemos que o Messias, já está aqui. E as escrituras dizem que antes do Messias vir, o Elias teria que vir.